Soluções Criativas, conversando com Almiro dos Reis, presidente da BRH São Paulo. No outro bloco, conversamos sobre o papel do RH numa empresa moderna. E agora a gente vai falar, diga-se de passagem, porque nem todas as empresas têm essa cabeça aberta, como você disse no outro bloco. É claro, infelizmente, algumas pessoas são mais abertas, coração aberto, mente aberta, agilidade nas pernas no fazer. Almiro, a BRH faz o quê? Cursos, comitês, promove desenvolvimento. O que é que acontece nesse auditório, por exemplo? Então, nós promovemos aqui, basicamente 2 vezes por mês, nós temos palestras aqui gratuitas para os nossos associados, palestras de ponta, nós trazemos aqui o que está rolando no momento. Trouxemos aí, por exemplo, recentemente aí a discussão sobre a PEC das domésticas, trazemos aí discussões, enfim, do que tem de moderno. É muito concorrido, temos aí palestras bem bacanas com os principais palestrantes do Brasil. Então é bem bacana. E nas nossas regionais também, não só aqui nesse auditório em São Paulo, mas nós temos regionais em Santos, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Barueri, que a gente chama de Regional Metropolitana Oeste. Temos 5 regionais que acontecem palestras também. Temos também o que a gente chama de grupos de estudo. O que é isso aí? São grupos de pessoas, 10, 15, 20 pessoas, que se reúnem para estudar um tema. Por exemplo, recrutamento e seleção estratégico, coaching, enfim, desenvolvimento de liderança. E eles passam um ano estudando só esse tema, com um facilitador, e eles vão para casa, estudam livro, levam palestrantes, enfim, sempre nesse único tema, e se graduam, vamos dizer, ao longo do ano. Então é super concorrido, temos 400, 500 pessoas fazendo isso. Em São Paulo e nas nossas várias regionais. E o nosso grande serviço à comunidade é o nosso Congresso Brasileiro, que a gente faz junto com a BRH Nacional, que acontece agora em agosto, que é o CONAR, Congresso Nacional de Recursos Humanos, pelo qual passam cerca de 25 mil pessoas. Olha um pouquinho mais, então, do CONAR. Então, são alguns dias, não é isso? São 4 dias. Também a gente traz palestrantes aí de peso, tanto nacional quanto internacional. A gente busca pegar um tema e a gente busca trazer o que tem de melhor no Brasil e no mundo. Por exemplo, agora neste próximo aí vamos trazer desde aí do Fernando Henrique Cardoso, presidente. Enfim, e vamos ter gente aí falando, estimulando aí o insight, a descoberta dentro de um tema específico. Então, desde que o mundo acordou e percebeu-se que as pessoas são as que carregam uma empresa, o papel do RH, como já falamos, cresceu muito. Mais ainda, então, o papel da BRH, que junta esses profissionais e dá ferramenta para eles também se atualizarem. Quantos sócios associados vocês têm aqui na BRH? Nós temos cerca de 4 mil associados. Mas a pessoa vem por conta ou vem pela empresa? Nós temos 2 tipos de associados, né? A pessoa pode se inscrever como pessoa física, ela individualmente, portanto, e a inscrição é relativamente barata, é cerca de R$ 20 por mês, então é muito barato por tudo isso, e ainda recebe revistas, enfim, eu diria que é praticamente de graça por tudo que recebe, e pode ser pela empresa. E a empresa, dependendo do número de funcionários, ela paga um pouco mais, um pouco menos, e pode, enfim, ter inscrição de mais ou menos pessoas pela empresa. E vocês abordam também problemas, então, agora minha cabeça voou. Vocês abordam também problemas conflitantes. Por exemplo, uma empresa familiar aceita, é bem-vindo o palpite do RH? Olha, tem de tudo, né? Porque Complicado. Você fala de empresa familiar, esse é um tema polêmico falar, porque você tem empresa familiar desde uma Votorantim Gerdau, que são multinacionais e vão muito bem, e você tem empresa familiar, vamos dizer, de esquina, uma padaria, tá certo? Então, quando a gente fala em empresa familiar, eu tenho muita dificuldade de lidar com esse título. Na realidade, assim, o que eu diria é que uma empresa ela é mais profissional ou menos profissional, sendo ela familiar ou não. Porque você pega desde uma Cargill, que está aqui no Brasil, que é uma multinacional gigantesca, ela é familiar, né? Então, ela é familiar nos Estados Unidos e é uma multinacional. E a gente vê aqui Cargill e tal, a gente não tem noção que ela seja familiar de 4ª ou 5ª geração. Então, para nós, ela é uma multinacional, mas lá nos Estados Unidos ela é familiar. Assim como você tem uma Ford, até hoje, o Ford Neto, não sei das quantas, está lá no conselho e tal.
Mas eu viajei porque numa família as relações já são tão difíceis, né? E numa família, numa empresa, difícil e meio. Então, o que você está dizendo é o seguinte: numa família, numa empresa onde a família tem lá primos, irmãos, é esse tipo de empresa, né? Que você quer dizer, onde a família se confunde com a empresa, né? Porque, de novo, você tem empresas familiares onde é bem azeitado o negócio, né? Então, é mais complicado. E é mais complicado, e você tem consultorias especializadas no trato dessa questão familiar. O complicado, portanto, onde se confunde a questão familiar com a questão da gestão da família, da gestão da empresa. O ideal é separar essas duas coisas. Claro, é possível ter membros da família trabalhando na empresa? Claro que é, né? E, aliás, existem pesquisas que indicam que boas empresas duram mais quando ela é gerida pelo pessoal da família, porque toma mais cuidado, enfim, tem mais carinho, talvez essa for essa palavra, pela empresa, pela história da empresa, tal. Tem até um certo conservadorismo que é benéfico. Por exemplo, empresas de comunicação, que é a sua área, as pesquisas, tem uma faculdade famosa na Europa que cuida disso, indicam que todas as empresas de comunicação de longo prazo são familiares. Então, a família é importante, sim, até dentro de uma empresa, mas uma família mais moderna, uma família mais antiquada e mais apegada e mais com dificuldade de mudança. Eu ia falar, né, retrógrados, mas é isso A mesmo. questão é saber lidar com isso, né? Saber separar, saber gerir bem os conflitos. Então o que você está falando da empresa inteligente, da gestão inteligente. Então, hoje se usa uma série de ferramentas. Então, conselho, governança corporativa, coaching para a família, se afasta de alguma forma com boas ferramentas, se faz assessment para quem não sabe fazer gestão. Então, tem uma série de ferramentas, enfim, boas, inteligentes, para isso. Quer dizer, tem 2 filhos, um não tem perfil para gestão. Um tem um bom perfil. Como é que a gente sabe? Faz assessment, faz isso, governança, vai para o conselho, treina o conselho. Hoje o conselho da família precisa ser treinado para que seja um conselheiro, ele precisa saber a diferença de sócio, herdeiro, enfim, tem várias questões, lidar com conflito do que é conflito de família. Eu não gosto do meu irmão, eu não gosto da minha irmã, minha prima, não sei o quê. Bom, mas isso é uma questão familiar, não vamos deixar essa questão entrar no negócio, vamos separar essas questões. Enfim, então, quando você lida com essas questões bem, com coaching, enfim, o que seja, a empresa pode ir bem, muito bem, porque a família, de novo, cuida bem do negócio. Então, aqui na BRH, esses temas mais polêmicos também são abordados. Nós trouxemos vários profissionais que cuidam de família, por exemplo, para fazer palestra aqui. Trouxemos, inclusive, também palestrantes que cuidam de presidentes. Você sabia também que presidentes também têm necessidades específicas? O presidente, por exemplo, é um ser solitário. Os CEOs da empresa, a alta gestão tem tratamento. Tem tratamento específico para presidente. Então, são solitários porque ninguém chega perto, tem medo, não podem fazer besteira, uma série de dificuldades. Como é que se capacita, como é que se treina presidentes? Né? O presidente tem dificuldade de fazer curso. Né? Eu não vou num curso eu não vou me misturar. Né? Eu também não vou gastar 3, 4 dias num curso. Né? Eu tenho pouco tempo. Então, o presidente tem toda uma dificuldade para capacitação. Então, nós trouxemos aqui um especialista uma vez para falar sobre como presidentes aprendem. E eu gostaria de saber como eles aprendem. Por exemplo, assim como existem grupos de RH, né, que trocam entre os próprios RHs, por exemplo, existem grupos de presidentes. Eles trocam muito com outros pares iguais, desde que se consiga fazer um acordo de confidencialidade. Então, o presidente aprende com o presidente, uma das formas. Claro, porque quanto mais alta o cargo, mais a imagem está em risco, mais o que ele falar está em risco, mais as suas palavras ecoam né? E nesse ecoar pode ter sempre alguma besteira. Uau! E o presidente é gente também, né? Ele fala besteira também, né? Então ele precisa de um ambiente de muita confidencialidade. Um outro caminho que o presidente aprende é com coaching, né? Então muitos presidentes hoje em dia fazem coaching com um coaching muito bem escolhido, por sinal, né? Que não, né? Com a questão da confidencialidade, às vezes não faz nem na própria empresa, às vezes faz no escritório do coach para ninguém saiba, enfim, tem todo um jeito, né? Fazem cursos no exterior, enfim.
Almiro dos Reis, você é presidente aqui da BRH São Paulo, até quando? São 3 anos. Eu comecei agora, né, em janeiro deste ano, nós vamos até o final de 2015. E aí você chega querendo bombar com coisas novas, como é que é a sua gestão dentro de uma associação de ABRHs? A gente chega com boas ideias, né? Eu já era vice-presidente, né? Então, assim, é uma continuidade, de alguma forma, mas a gente quer fazer coisa nova, né? Sempre tem muita coisa. Uma das coisas que nós vamos ter aqui na minha gestão é a comemoração dos 50 anos da BRH, que acontece em 2015. Então, estamos nos preparando para isso. Temos aí os congressos, estamos trazendo algumas novidades, como, por exemplo, nós vamos fazer aqui um processo de seleção, uma bolsa de empregos para profissionais de RH, estamos implantando isso. Vamos implantar também um grupo de RH para profissionais de nível médio. Enfim, estamos trazendo algumas novidades aí. Então, eu quero convidar você, internauta, a acessar o site da BRH, que está aparecendo aqui. Venha, assim, comande alguém da sua empresa. Como o Almiro disse, é muito barato fazer parte da associação. Os benefícios são inúmeros. Aumentar o conhecimento, aumentar a sabedoria, não, né? É este conhecimento e não só este conhecimento. Eu acho que, então, aqui tem um celeiro de ideias, celeiro de gente pensando, é isso? É isso aí. Tem muito networking aqui também. Estamos fazendo, inclusive, agora uma pesquisa de branding, né, sobre o que o nosso associado e o não associado gostariam de ter na BRH. A gente quer fazer um serviço cada vez melhor para a comunidade de RH. Então, é isso aí. Então, as soluções criativas terminando, mas eu vou continuar conversando com o Almiro aí mais a parte de coaching, de Franquality, que é a sua empresa, o papel do coaching. Então, a gente agradece a BRH, mas na outra semana a gente vai colocar a entrevista você, Almiro e Franquality. Meninos, obrigada por terem estado conosco. Soluções criativas para você.